Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Os lugares que deixam mais saudade são aqueles em que nunca estivemos. Carson McCullers. Livro 2. Helena. 20 de junho de 2009. Dia 598. Ainda no sofá, Helena tenta absorver a magnitude dos últimos 30 minutos de sua vida. Sua reação instintiva é negar que isso tenha qualquer chance de ser verdade. Só pode ser uma ilusão ou um truque. Mas a todo momento lhe volta a imagem da tatuagem no ombro do voluntário. A mesma tatuagem que aparece incompleta no vídeo que Slade acabou de lhe mostrar. E ela sabe que, de alguma forma, apesar da nítida e detalhada lembrança que tem do experimento dessa manhã, inclusive de ter jogado uma cadeira no espelho falso, nada daquilo aconteceu. É um ramo seco de memória na estrutura neuronal de seu cérebro. Em termos de comparação, o mais próximo em que ela consegue pensar é a lembrança de um sonho muito vívido. O que está passando pela sua cabeça? Indaga Slade. Helena olha para ele. Esse procedimento. Morrer no tanque de isolamento durante o processo de reativação de uma lembrança. Isso realmente é capaz de alterar o passado? Não existe passado. Isso é absurdo. Quer dizer que você pode ter suas teorias, mas eu não posso ter as minhas? Explique, então. É como você mesma disse. O agora não passa de uma ilusão. Um efeito aleatório do modo como nosso cérebro processa a realidade. Isso é pura filosofia barata. Nossos ancestrais vieram dos mares. Considerando a diferença de velocidade com que a luz se propaga na água e no ar, o alcance sensorial desses seres, isso é, a área em que conseguiam enxergar possíveis presas, era limitado pelo seu alcance motor, ou seja, a área em que conseguiam de fato interagir com o ambiente. Qual você acha que é o resultado disso? Helena pensa um pouco e responde. Eles só podiam reagir a estímulos imediatos. Certo. Agora, o que você acha que aconteceu quando aqueles peixes finalmente saíram dos mares? 400 milhões de anos atrás. O alcance sensorial deles aumentou, já que a luz se propaga mais rápido no ar do que na água. Alguns biólogos evolutivos acreditam que essa diferença terrestre entre o alcance motor e o sensorial foi a base para o desenvolvimento da consciência. Se enxergarmos mais longe, nossos pensamentos também vão mais longe. Podemos fazer planos. E podemos projetar o futuro, mesmo que o futuro não exista. Aonde você quer chegar? A consciência é um produto do meio ambiente. Nossas cognições, a ideia que fazemos da realidade, são moldadas pelo que conseguimos aprender e estão sujeitas a limitações dos nossos sentidos. Achamos que estamos vendo o mundo como ele realmente é. Mas você, Helena, mais do que todo mundo, sabe que são só sombras da parede da caverna. Somos tão limitados quanto os nossos ancestrais aquáticos, e as capacidades finitas do nosso cérebro são igualmente um acaso da evolução. E assim como eles, por definição, não podemos notar o que nos escapa. Quer dizer, não podíamos, até agora. Helena se lembra do sorriso misterioso dele durante aquele jantar, tantos meses atrás. Perfurar o véu da percepção, conclui ela. Exato. Para um ser bidimensional, transitar por uma terceira dimensão seria não só impossível, como inconcebível. É essa mesma limitação que nosso cérebro nos impõe. Imagine se pudéssemos ver o mundo pelos olhos de seres mais evoluídos, em 4 dimensões. Os momentos da vida poderiam transcorrer em qualquer sequência. Poderíamos reviver qualquer lembrança que quiséssemos. Mas isso é ridículo. E vai contra a lógica de causa e efeito. Lá estava aquele sorriso presunçoso de novo, sempre um passo à frente. Bem, a física quântica concorda comigo, retruca Slade. Já foi provado no nível subatômico. A seta do tempo não é tão simples quanto os seres humanos pensam. Você acredita mesmo que o tempo é uma ilusão? Seria mais exato dizer que nossa percepção do tempo é tão falha que não passa de uma ilusão. Todos os momentos são reais em igual medida. E todos estão acontecendo agora. Mas nossa consciência, devido à sua natureza, só nos dá acesso a um de cada vez.
Pense na vida como um livro. Cada página é um momento distinto, mas só conseguimos aprender um momento, uma página de cada vez. Nossa percepção limitada impede que tenhamos acesso a todos os outros. Impedia, até agora. Mas como isso é possível? Você me disse que a memória é o único meio verdadeiro de acessarmos a realidade. Acho que você tem razão. Outro momento, uma lembrança antiga. É tanto agora quanto essa frase que estou falando. Tão acessível quanto entrar em outro cômodo. Só nos falta um jeito de convencer nosso cérebro disso. Subverter nossas limitações evolutivas e expandir a consciência para além do nosso alcance sensorial. Helena sente a cabeça girar. Você sabia? Pergunta ela. Se eu sabia o quê? A dimensão real do que estávamos fazendo. Você sabia desde o início? Que era muito mais que reativar memórias? Slade baixa o rosto, depois volta a encará-la. Meu respeito por você me impede de mentir. Então, sim. Antes de falarmos sobre o que eu fiz, podemos celebrar um pouco o seu sucesso? Nesse momento, você é a maior cientista e inventora que já existiu. Você fez a descoberta mais importante do século, de todos os séculos. E a mais perigosa. Nas mãos erradas, sem dúvida. Meu Deus, como você é arrogante. Nas mãos de qualquer pessoa. Como você sabia onde esse projeto nos levaria? Pousando sua taça na mesa de centro, Slade se levanta e vai até a janela. Quilômetros e quilômetros mar adentro, nuvens carregadas se avolumam, cada vez mais próximas da plataforma. Na primeira vez que nos conhecemos, você coordenava um grupo de pesquisa e desenvolvimento para uma empresa de São Francisco chamada Ion. Como assim na primeira vez? E eu nunca trabalhei para... Por favor, me ouça. Você me contratou como assistente de pesquisa. Eu digitava documentos, providenciava artigos para sua pesquisa, cuidava da sua agenda e das suas viagens. Garantia que você tivesse sempre café fresco e uma mesa organizada. Ou quase isso. Ele sorri de um jeito que é quase nostálgico. Acho que o nome oficial do meu cargo era faz tudo do laboratório. Mas você me tratava bem. Fazia com que eu me sentisse incluído na pesquisa, como se eu fizesse parte da equipe. Antes de nos conhecermos, eu estava mergulhado nas drogas. Talvez você tenha salvado minha vida. Slade para por alguns instantes e depois continua. Você construiu um microscópio mega incrível e uma boa rede de estimulação eletromagnética. Os processadores quânticos à sua disposição eram muito superiores aos que estamos usando aqui, já que a tecnologia Qubit estava muito mais avançada. Você chegou à solução do tanque de isolamento e de como fazer o equipamento de reativação funcionar na água. Mas não estava satisfeita. Você sempre acreditou que o tanque colocaria a cobaia em uma privação sensorial tão intensa que, quando acionássemos as coordenadas neurais de uma lembrança, a experiência se tornaria um evento completamente imersivo, transcendental. Espere aí. Quando foi que isso tudo aconteceu? Na linha do tempo original. Helena leva um momento para entender a magnitude daquelas informações. Eu estava trabalhando numa cápsula do tempo para pacientes com Alzheimer? Pergunta ela. Acho que não. A Ion estava interessada em encontrar uma aplicação para a cadeira que fosse voltada para o entretenimento. E era esse o caminho que estávamos seguindo. Mas as coisas não foram muito além do que aconteceu aqui. Você só tinha chegado a uma experiência ligeiramente mais vívida de uma lembrança, sem que fosse preciso acessá-la voluntariamente. Dezenas de milhares de dólares já tinham sido gastos, e você tinha dedicado toda a sua carreira a uma tecnologia que não se concretizava. Slade dá as costas para a janela e olha para ela. Até o dia 2 de novembro de 2018. O ano 2018? Sim. Daqui a 9 anos. Isso mesmo. Naquela manhã, aconteceu algo inesperado, ao mesmo tempo trágico e incrível. Foi durante uma reativação em um voluntário chamado John Jordan. O evento da lembrança a ser acessada era um acidente de carro em que ele havia perdido a esposa. Tudo corria bem, mas ele infartou dentro do tanque. Uma parada cardíaca grave. Então, enquanto a equipe médica corria para tirá-lo de lá, uma coisa extraordinária aconteceu.
Antes que abrissem um tanque, todas as pessoas presentes no laboratório se viram, de repente, numa posição ligeiramente diferente. Estávamos todos com o nariz sangrando, alguns também com a dor de cabeça fortíssima. E no tanque, em vez de John Jordan, havia um cara chamado Michael Dillman. Tudo aconteceu num piscar de olhos, como se tivessem apertado um botão. Ninguém entendeu nada. Nos nossos registros não havia nenhum indício de que Jordan sequer houvesse pisado naquele laboratório. Ficamos desnorteados, tentando extrair algum sentido de tudo aquilo. Eu não consegui tirar aquele incidente da cabeça, e você pode chamar de um ato impensado de curiosidade. Mas o fato é que fui tentar localizar Jordan, para ver o que tinha acontecido com ele, onde tinha ido parar, e foi muito estranho. Sabe o acidente? Da lembrança que estávamos reativando? Descobri que ele também tinha morrido naquele dia, ele e a esposa, 15 anos atrás. Uma chuva leve começa a tamborilar no vidro, um ruído que mal se ouve dentro do apartamento. Slade volta a se sentar no puff. Acho que eu fui o primeiro a perceber o que tinha acontecido, a entender que de alguma forma você tinha enviado a consciência de Jordan para dentro de uma lembrança. Claro que nunca vamos saber com certeza, mas suponho que a desorientação dele ao voltar para aquele momento tenha interferido no acidente, fazendo com que ele também morresse. Helena encara o chão enquanto tenta processar o horror dessa revelação. Por fim, ela ergue o olhar. E o que você fez, Marcos? Eu tinha 46 anos. Era dependente químico. Tinha jogado minha vida no lixo. Tive medo de que você destruísse o equipamento se soubesse o que ele era capaz. O que você fez? 3 dias depois, na noite de 5 de novembro de 2018, fui ao laboratório e mapeei uma lembrança minha. Então entrei no tanque e programei o mecanismo para injetar em mim mesmo uma dose letal de cloreto de potássio. Nossa, ardeu como fogo nas minhas veias. A pior dor que já senti. Meu coração parou. E quando o DMT foi liberado, minha consciência foi lançada de volta para uma lembrança de quando eu tinha 20 anos. E esse foi o início de uma nova linha do tempo que se ramificou a partir da original, em 1992. Para o mundo inteiro? Aparentemente sim. E é nessa linha temporal que estamos vivendo? Sim. O que aconteceu com a original? Não sei. As lembranças que tenho daquele outro curso de eventos são cinzentas e estranhas, como se a vida tivesse sido sugada delas. Então você ainda se lembra da linha original, quando tinha 46 anos e era meu assistente? Sim, essas lembranças vieram junto comigo. E por que eu não me lembro de nada disso? Pense no experimento que acabamos de fazer. Você e eu não tínhamos nenhuma lembrança disso até chegarmos ao momento preciso em que Reed morreu no tanque, voltando para a lembrança de quando estava fazendo a tatuagem. Foi só aí que suas lembranças e sua consciência da linha do tempo anterior, em que você tentou quebrar o vidro com a cadeira, foram transportadas para esta. Então, daqui a 9 anos, no dia 5 de novembro de 2018, eu vou me lembrar de toda essa outra vida? Acredito que sim. Sua consciência e suas lembranças da linha do tempo original vão se fundir a esta. Você vai ter 2 linhas paralelas de lembranças. Uma viva, a outra morta. A chuva agora bate com força no vidro, borrando o mundo lá fora. Você precisava de mim para construir a cadeira pela 2ª vez, conclui Helena. Sim. E com o que sabia sobre o futuro, você construiu o império ao voltar. E me atraiu com a promessa de orçamento ilimitado depois que eu fiz os progressos iniciais em Stanford. Ele assente. Assim você teria controle total sobre o processo de criação da nova tecnologia e sobre como seria usada. Slade não responde. Então você basicamente está me perseguindo desde o início dessa 2ª linha do tempo. Acho que perseguir é uma palavra forte demais. Me corrija se eu estiver errada. Mas nós estamos no meio do Oceano Pacífico, numa plataforma de petróleo desativada que você adaptou exclusivamente para mim. Perdi alguma parte? Slade pega novamente a taça e termina o champanhe. Você roubou de mim aquela outra vida. Helena, eu era casada? Tinha filhos? Você quer mesmo saber? Não faz diferença agora. Nunca aconteceu. Você é um monstro. Ela se levanta e vai até a janela,
de onde vê 1000 tons diferentes de cinza, o mar próximo e o mar distante, camadas estratificadas de nuvens, uma tempestade iminente. No último ano, este apartamento foi progressivamente se tornando uma prisão, mas nunca tanto quanto agora. Então lhe ocorre, enquanto derrama lágrimas de raiva, que foi sua própria ambição autodestrutiva que a trouxe até este momento, e provavelmente até aquele em 2018. Ao olhar para trás, ela também vê que tudo isso explica o comportamento de Slade, principalmente seu ultimato, vários meses atrás, para que começasse a matar voluntários a fim de elevar o nível da experiência de reativação. Na época, ela julgou que fosse um ato inconsequente da parte dele, pois resultou no êxodo em massa dos profissionais até então envolvidos. Mas agora ela entende a verdade. Foi um movimento meticulosamente calculado. Slade sabia que estavam na reta final e queria que apenas uma tripulação mínima, extremamente dedicada, testemunhasse a verdadeira função do que haviam criado. Ao repensar aquele momento, Helena começa a se perguntar se os desertores realmente voltaram para casa. Ela vinha suspeitando de que talvez sua vida corresse perigo. Agora tem certeza. Fale comigo, Helena. Não se feche de novo. Sua reação nesse momento provavelmente será o fator determinante do que Slade vai decidir fazer com ela. Estou com raiva, diz Helena. Entendo. Eu também estaria. Ela sempre achou que Slade tivesse um intelecto brilhante, que fosse um mestre da manipulação, como tendem a ser os grandes líderes empresariais. Talvez isso até seja verdade, mas uma parcela gigantesca de seu sucesso e fortuna se deve meramente ao que ele sabe dos eventos futuros e ao intelecto dela. Esse projeto não pode ser só uma questão de dinheiro para ele. Slade já está nadando em dinheiro, fama e poder. Agora que você tem o que queria, o que pretende fazer com a cadeira? Pergunta Helena. Não sei ainda. Estava pensando em traçarmos um caminho juntos. Não vem com essa. Você sabe sim. Teve 26 anos para pensar nisso. Me ajude a aperfeiçoá-la, sugere ele. Me ajude a testá-la com segurança. Você não tinha ideia da primeira nem da segunda vez que lhe fiz esta pergunta. Mas agora que sabe a verdade, vou perguntar uma terceira vez. E espero que diga sim. Perguntar o quê? Slade vai até ela e segura suas mãos. Estão tão próximos que Helena sente o aroma do champanhe em seu hálito. Helena, quer mudar o mundo comigo? Barry, 25 a 26 de outubro de 2007. Ele entra em casa e fecha a porta, parando novamente diante do espelho ao lado do cabideiro de casacos para observar o reflexo de seu eu mais jovem. Isto não é real. Não pode ser real. Do quarto, Júlia o chama. Ele cruza a sala, onde a TV continua passando o jogo, e segue pelo corredor, o piso rangendo sob os pés descalços em todos os pontos familiares. Passa pelo quarto de Megan, depois por um quarto de hóspedes que faz as vezes de escritório, até enfim chegar ao quarto deles. Sua ex-esposa está sentada na cama com um livro aberto no colo e uma xícara de chá na mesinha de cabeceira. Ouvi a porta bater. Você saiu? Pergunta ela. Como Julia está diferente. Sim. E Megan, onde está? Foi ao Dairy Queen. Mas ela tem escola amanhã. Ela prometeu voltar às 10h30. Ela sabia direitinho a quem pedir, hein? Julia sorri e dá um tapinha na cama ao seu lado. Barry entra no quarto, seus olhos passando pelas fotos do casamento, por um retrato em preto e branco de Julia segurando Megan no dia do nascimento dela e, por fim, pelo quadro pendurado acima da cama. Uma reprodução da Noite Estrelada de Van Gogh que compraram no MoMA 10 anos atrás, depois de verem a pintura original. Ele se senta ao lado de Julia na cama, recostado na cabeceira. De perto, ela parece retocada no Photoshop, a pele muito lisa. As rugas que viu 2 dias atrás no café estão apenas começando a surgir. Por que não está vendo o jogo? Pergunta ela. A última vez que eles se sentaram juntos nesta cama foi na noite em que ela o deixou. Olhando no fundo dos olhos dele, disse: Sinto muito, mas não consigo separar você de toda essa dor. Meu amor, que cara é essa? Parece que alguém morreu.
Há quanto tempo ele não ouve Julia chamá-lo de meu amor? Há quanto tempo ele não ouve Julia chamá-lo de meu amor? E não, a sensação não é a de que alguém morreu. Barry se sente extremamente desorientado e desconectado, como se o próprio corpo fosse uma marionete que ele ainda estivesse aprendendo a movimentar. Está tudo bem. Uau! Quer tentar de novo? Vê se soa mais convincente. Será que a perda que carregou desde a morte de Megan está se derramando de sua alma pelos olhos e filtrando-se neste momento impossível? Será que, de alguma forma, Julia detecta essa mudança nele? Porque a ausência da tragédia está tendo um efeito inverso e proporcional sobre o que ele vê nos olhos dela. Ele está encantado. São olhos brilhantes, vivos, límpidos. Os olhos da mulher por quem se apaixonou. Então vem de novo aquele impacto. Todo o poder destruidor do luto. Julia passa os dedos pela nuca dele, provocando um arrepio que sobe pela coluna e o faz estremecer. Há uma década ele não sente o toque da esposa. O que foi? É algum problema no trabalho? Tecnicamente, no seu último dia de serviço ele foi morto num tanque de isolamento e lançado de volta para esta lembrança. Então, na verdade, sim. A experiência sensorial é o que o deixa desnorteado. O cheiro do quarto deles. O toque macio das mãos de Julia. Todas as coisas que tinha esquecido. Tudo que ele perdeu. Quer conversar sobre isso? Posso só ficar aqui deitado enquanto você lê? Claro. Então Barry deita a cabeça no colo dela. Imaginou isso milhares de vezes. Geralmente às 3 da manhã, na cama do apartamento em Washington Heights, naquela pesada transição entre a embriaguez e a ressaca, se perguntando: e se sua filha não tivesse morrido? E se seu casamento tivesse sobrevivido? E se sua vida não tivesse ido para o fundo do poço? E se... Isto não é real. Não pode ser real. O único som no quarto é o leve ruído de Julia virando as páginas do livro mais ou menos a cada minuto. De olhos fechados, Barry apenas respira, sentindo a esposa passar os dedos pelo seu cabelo do jeito que sempre fazia, e se vira de lado para esconder as lágrimas. Por dentro, Barry é um mero aglomerado de protoplasma e está fazendo um esforço hercúleo para não desabar. O que sente é atordoante, mas Julia não parece notar que suas costas se arqueiam às vezes, denunciando o choro a muito custo contido. Ele acabou de reencontrar a filha morta. Viu Megan, ouviu sua voz, a abraçou. Agora, não sabe como, está em seu antigo quarto com Julia, e é tudo intenso demais. Um pensamento aterrorizante se insinua em sua mente. E se tudo não passar de um surto psicótico? E se tudo se desfizer? E se eu perder Megan de novo? Ele começa a hiperventilar. E se... Barry, você está bem? Pare de pensar. Respire. Sim, apenas respire. Tem certeza? Tenho. Durma. Não sonhe. E veja se tudo isso ainda vai existir pela manhã. A luz que entra pelas persianas o desperta cedo. Barry se vê deitado ao lado de Julia, ainda com as roupas de ontem. Ele se levanta com cuidado para não acordá-la e anda pé ante pé pelo corredor até o quarto de Megan. A porta está fechada. Ele abre uma fresta, espia lá dentro. A filha dorme debaixo de uma montanha de cobertores e no silêncio que reina na casa a essa hora, Barry consegue ouvir a respiração dela. Está viva, intacta, está bem ali. Barry e Julia deveriam estar em luto e em choque, chegando em casa só agora, depois de passarem a noite toda no necrotério. Ele nunca se esqueceu da imagem do corpo de Megan na mesa de necrópsia, o tórax esmagado e coberto por um hematoma preto, embora a lembrança tenha adquirido a mesma estranheza das outras lembranças falsas. Mas ali está ela, e aqui está ele, sentindo-se mais à vontade nesse corpo a cada segundo que passa. Aquela sequência interrompida de lembranças de sua outra vida está se afastando, como se ele tivesse acabado de acordar de um pesadelo interminável e aterrador. Um pesadelo que se arrastou por 11 anos. É exatamente isso, pensa ele, um pesadelo. Porque o aqui e agora parece cada vez mais sua realidade. Ele entra em silêncio no quarto da filha, vai até a cama e a observa dormir.
Nem se testemunhasse a criação do universo, ele sentiria tamanho maravilhamento, alegria e essa esmagadora gratidão pela força insondável que reconstruiu o mundo para Megan e para ele. Mas, ao mesmo tempo, um pavor faz os pelos de sua nuca se arrepiarem só de pensar que tudo isso pode ser apenas uma ilusão. Uma perfeição inexplicável, apenas esperando para ser arrancada de suas mãos. Barry vaga pela casa como um fantasma visitando uma vida passada, redescobrindo espaços e objetos quase perdidos na memória. A pequena área da sala onde eles armavam a árvore de Natal todos os anos. A mesinha junto à porta da frente, onde guardava seus itens pessoais do dia a dia. Sua caneca preferida. A antiga escrivaninha no quarto de hóspedes, onde ele se sentava para organizar as contas. A cadeira na sala onde todo domingo ele lia o Washington Post e o New York Times de ponta a ponta. Um museu de lembranças. Seu coração está acelerado, acompanhando o ritmo de uma leve dor atrás dos olhos. Precisa de um cigarro. Não é uma necessidade psicológica. Ele finalmente conseguiu parar de fumar 5 anos atrás, após uma série de tentativas frustradas. Mas parece que seu corpo de 39 anos exige nicotina. Ele vai até a cozinha e pega um copo d'água. Fica de pé diante da pia, acompanhando o jardim ganha-vida com as pinceladas de luz do início da manhã. Abre o armário à direita da pia e pega o pacote de café que costumava tomar. Depois de ligar a cafeteira, coloca os pratos sujos de ontem na máquina de lavar louça até não caber mais nada. E então se põe a cumprir seu papel no casamento, lavar o restante à mão. Quando termina, os cigarros continuam o tentando. Ele vai até a mesinha da entrada, pega um maço de Camel e o joga na lixeira do lado de fora. Então fica sentado na varanda, bebendo café no frio, torcendo para clarear os pensamentos e se perguntando se o homem que o enviou de volta está observando sua vida agora. Talvez de algum plano superior da existência, de um ponto além do tempo. Novamente sente medo. Será que vai ser subitamente arrancado deste momento e devolvido à sua antiga vida? Ou isso é permanente? Ele suprime o pânico crescente. Diz a si mesmo que não imaginou a SFM e o futuro. É intricado demais, mesmo para sua mente de investigador, para ter sido inventado. Isso é real. É o agora. Isso é. Megan está viva. E nada jamais vai tirá-la dele novamente. Barry diz em voz alta e é o mais próximo de uma oração que já fez. Se você está me ouvindo, por favor, não me tire daqui. Faço qualquer coisa. O silêncio do amanhecer não oferece resposta. Ele continua a tomar seu café e a contemplar o sol que se esgueira pelos galhos do carvalho, derramando sua luz pela grama coberta de gelo que começa a derreter. Helena, 5 de julho de 2009. Dia 613. Helena está pensando nos pais enquanto desce até o terceiro andar da plataforma. Na mãe, principalmente. Ouviu a voz dela essa noite em sonhos. O sotaque levemente anasalado, típico do oeste americano. A suavidade cantada. Estavam sentadas num campo próximo à antiga fazenda onde Helena cresceu. Era um dia de outono. O ar frio e o sol se escondendo atrás das montanhas, lançando sua luz dourada de fim de tarde em tudo ao redor. Dorothy era jovem, o cabelo ainda de um tom vivo de ruivo, esvoaçando ao vento. Apesar de seus lábios não se mexerem, sua voz soava clara e firme. Helena não se lembrava das palavras que a mãe dizia no sonho, apenas do sentimento que provocavam. Amor puro, incondicional, mas com uma pontada de intensa nostalgia que doía no coração. Está desesperada para falar com eles, mas desde que Slade lhe revelou que haviam construído algo muito mais poderoso que um equipamento de imersão em memória 2 semanas atrás, não se sentiu confortável para mencionar a possibilidade de telefonar novamente para os pais. Vai tocar no assunto quando surgir a chance, mas por enquanto tudo ainda é muito recente. Helena ainda não conseguiu chegar a uma conclusão clara sobre o que pensa de sua invenção acidental, de como Slade a manipulou e do que a aguarda daqui para frente. Mas retomou o trabalho no laboratório. Voltou a se exercitar. Está fingindo que tudo está bem, tentando se mostrar útil. Quando chega ao andar do laboratório, é tomada por uma onda de adrenalina.
Hoje eles vão realizar um novo teste com Reed King, uma experiência nova. Mais uma vez a realidade vai oscilar sob seus pés. E não pode negar que a perspectiva é empolgante. Quando está chegando à sala de testes, Slade surge em seu caminho. Bom dia, diz ela. Venha comigo. O que houve? Mudança de planos. Ele está tenso e agitado e a conduz até uma sala de reunião, batendo a porta. Helena vê Reed já à mesa, com uma calça jeans rasgada e um suéter de lã, as mãos em volta de uma caneca de café fumegante. Sua estadia na estação Falks parece estar ajudando-o a se livrar do aspecto esquelético e do olhar vidrado de viciado. O experimento foi cancelado, afirma Slade, sentando-se na cabeceira da mesa. Mas eu ia receber $50.000, lamenta Reed. Você ainda vai receber seu dinheiro. A questão é que já realizamos o experimento. Como assim? Pergunta Helena. Slade olha o relógio. 5 minutos atrás. Então se dirige a Reed. Você morreu. A ideia não era essa, retruca ele. Você morreu no tanque, mas não houve alteração da realidade. Explique, Slade. Só morreu. Como sabe tudo isso? Pergunta Helena. Depois que Reed morreu, eu me instalei na cadeira e registrei a lembrança de ter me cortado enquanto fazia a barba, hoje cedo. Ele inclina a cabeça para mostrar um talho bem feio no pescoço. Removemos Reed do tanque. Então eu entrei. Morri e voltei a esta manhã, para encontrar vocês e impedir o experimento. Por que não funcionou? Pergunta ela. O número de sinapses não era... O número de sinapses estava perfeitamente normal. Qual era a lembrança? De 15 dias atrás, dia 20 de junho. A primeira vez que Reed entrou no tanque, com a tatuagem completa no braço. É como se algo detonasse no cérebro de Helena. Mas é óbvio que ele morreu. Aquela não é uma lembrança real. Como assim? Aquela versão dos eventos nunca aconteceu. Reed nunca terminou a tatuagem. Ele mudou aquele momento quando morreu no tanque. Ela olha para Reed, as peças começando a se encaixar. O que significa que você não tinha para onde voltar. Mas eu me lembro daquilo, diz Reed. E como essa lembrança aparece na sua mente? Pergunta ela. Escura? Estática? Em tons de cinza? Como se o tempo tivesse parado. Então não é real. É uma lembrança, não sei como chamar, vazia, falsa. Morta, sugere Slade, olhando novamente para o relógio. Então não foi um acidente. Helena lança um olhar furioso para Slade. Você sabia. Lembranças mortas me fascinam. Por quê? Elas representam outra dimensão de movimento. Não sei que merda você quer dizer com isso, mas nós concordamos ontem que você não tentaria mapear um... Toda vez que Reed morre no tanque, uma cadeia de lembranças é interrompida. Lembranças que se tornam mortas da nossa mente depois que a realidade é alterada. Mas o que acontece com essas linhas do tempo? Elas são realmente destruídas ou continuam por aí em algum lugar, só fora do nosso alcance? Slade olha para o relógio uma terceira vez. Eu me lembro de todo o experimento que fizemos hoje cedo. E a qualquer momento as lembranças mortas vão surgir em vocês dois também. Eles ficam sentados em silêncio e Helena sente um calafrio. Estamos mexendo com coisas com as quais não deveríamos ter mexido. Então vem a dor atrás dos olhos. Ela pega alguns lenços de papel da caixa no centro da mesa para estancar o sangramento no nariz. A lembrança morta do teste mal sucedido surge com toda a força em sua mente. Reed morrendo no tanque. 5 minutos se passando. 10 minutos. 15. Ela gritando para que Slade fizesse alguma coisa. Correndo até a sala de teste. Abrindo a escotilha do tanque. Reed boiando placidamente na água. Sem vida. Tirando-o do tanque com a ajuda de Slade e o deitando, ainda pingando no chão. Fazendo a massagem cardíaca. Enquanto o Dr. Wilson diz pelo sistema interno de comunicação. É inútil, Helena. Passou tempo demais. Insistindo mesmo assim. O suor escorrendo pela testa. Enquanto Slade segue para o corredor rumo à sala em que fica a cadeira de mapeamento. Quando ele volta, Helena já desistiu de tentar ressuscitar Reed. Sentada no canto, tenta processar que matar alguém de verdade.
Não uma pessoa qualquer. Reed era sua responsabilidade. Estava ali por algo que ela construiu. Slade começa a tirar a roupa. O que você vai fazer? Pergunta ela. Vou reverter isso. Ele olha para o espelho falso que os separa da sala de controle. Alguém pode tirá-la daqui, por favor? Os seguranças vêm às pressas, enquanto Slade entra no tanque. Por favor, Dr. Smith. Erguendo-se devagar do chão, saindo voluntariamente, encaminhando-se à sala de controle e sentando-se atrás de Sergei e do Dr. Wilson, acompanhando a reativação da lembrança de Slade do corte enquanto fazia a barba. O tempo todo pensando: isso é errado, isso é errado, isso é errado, até que, de repente, ela está na sala de reunião, estancando sangue com um lenço. Olha para Slade, que observa Reed, que por sua vez encara o vazio com um sorriso no rosto, como se estivesse em transe. Reed, chama Slade. Ele não responde. Reed, está me ouvindo? Reed vira o rosto devagar. O sangue escorre pelos lábios, pinga na mesa. Eu morri. Eu sei. Eu vou ter até uma lembrança minha para salvar. Foi a coisa mais linda que já vi. O que você viu? Pergunta Slade. Eu vi. Ele tenta encontrar as palavras. Tudo. Não estou entendendo. Cada momento da minha vida. Parecia que estava voando muito rápido por um túnel cheio de lembranças. E era tão bom. Encontrei uma que eu tinha esquecido. Uma lembrança maravilhosa. Acho que a primeira lembrança da minha vida. O que era? Indaga Helena. Eu tinha 2 ou 3 anos. Estava na praia, no colo de alguém. E eu sei que era meu pai, mesmo sem conseguir vê-lo. Estávamos em Cape May, no litoral de Nova Jersey, onde passávamos as férias. Eu sabia que minha mãe estava atrás de mim, apesar de também não conseguir vê-la. E meu irmão, Will, estava na água, curtindo as ondas. Eu senti o cheiro do mar, de protetor solar e do bolo que vendiam no calçadão. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele. Nunca senti tanto amor. Tudo era tão bom, seguro. O momento perfeito antes de... De quê? Pergunta Slade. Antes de eu me tornar o que sou. Ele seca as lágrimas e olha para Slade. Você não devia ter me salvado. Não devia ter me trazido de volta. O que está dizendo? Eu podia ter ficado naquele momento para sempre. Barry, novembro de 2007. Cada dia é uma surpresa sublime. Cada momento uma dádiva. O simples ato de se sentar à mesa com a filha no jantar e ouvi-la contar como foi seu dia é uma espécie de prêmio divino. Como pôde deixar de aproveitar um segundo sequer dessa vida? Ele saboreia cada momento. Os olhos de Megan se revirando com desdém quando ele pergunta sobre namorados, mas se iluminando quando fala sobre as universidades que pretende visitar. Barry chora à toa quando ela está por perto, mas encontrou boas desculpas. A falta do cigarro e a emoção em ver sua garotinha se tornando uma mulher. Julia nota que há algo estranho. Nesses momentos, ela o observa como quem examina um quadro ligeiramente torto na parede. Todas as manhãs, quando desperta, ele tem medo de abrir os olhos, de se descobrir de volta ao seu pequeno apartamento em Washington Heights, de sua segunda chance se desfazer. Mas está sempre ao lado de Julia, sempre vendo a luz penetrar no quarto pelas persianas. E sua única conexão com aquela outra vida está nas lembranças falsas, que ele adoraria esquecer. Helena, 5 de julho de 2009. Dia 613. Após o jantar, Helena está lavando o rosto e se preparando para dormir quando ouve alguém bater à porta. É Slade, com semblante pesado e sombrio. O que aconteceu? Pergunta ela. Reed se enforcou no quarto. Meu Deus, por causa da lembrança morta? Não podemos tirar conclusões precipitadas. O cérebro de um dependente químico não funciona como o nosso. Quem é que pode saber o que realmente ele viu? Bem, achei que você fosse querer ser avisada. Mas não se preocupe. Amanhã vou trazê-lo de volta. Como assim, trazê-lo de volta? Com o equipamento. Para ser honesto, não estou muito ansioso para morrer de novo. Como pode imaginar, é uma experiência extremamente desagradável.
Ele fez a escolha de dar fim à própria vida, diz Helena, tentando controlar as emoções. Acho que deveríamos respeitar isso. Não enquanto o contrato que ele tem comigo durar. Horas depois, Helena ainda rola na cama insone. Pensamentos invadem sua mente e ela não consegue impedi-los. Slade a manipulou. Mentiu para ela. Impediu que falasse com os pais. Roubou sua vida. Embora nada jamais a tenha intrigado tanto quanto o misterioso poder da cadeira, Helena não confia nessa tecnologia nas mãos de Slade. Eles alteraram lembranças, mudaram a realidade, trouxeram o homem de volta à vida. E mesmo depois de tudo isso, Slade ainda não se deu por satisfeito e continua ultrapassando os limites com uma determinação obsessiva que a faz se perguntar o que ele realmente pretende com tudo isso. Helena se levanta, vai até a janela e abre as cortinas. A lua está alta no céu, uma lua cheia que lança luz no mar. O verniz preto azulado cobre a superfície brilhante da água, que está imóvel como numa fotografia. O dia em que poderá trazer amanhã a estação e colocá-la no equipamento para mapear o que sobrou de sua mente nunca existiu. Isso nunca foi uma possibilidade. É hora de admitir o fim de seu sonho e dar-o fora dali. Mas Helena não pode ir embora. Mesmo que conseguisse escapar em uma das embarcações de carga, assim que Slade desse por sua ausência, ele simplesmente retornaria ao momento anterior e a impediria. Ele pode impedir você antes mesmo que tente escapar. Antes que a própria ideia lhe ocorra. Antes deste momento. Logo, isso quer dizer que só existe uma maneira de deixar a estação. Barry, dezembro de 2007. Ele tem tido um desempenho muito melhor no trabalho. Em parte por se lembrar de alguns casos e suspeitos, mas principalmente porque está se dedicando com afinco. Seus superiores cogitam promovê-lo a um cargo de gerência, que pagaria mais e o pouparia do trabalho nas ruas. Mas Barry recusa. Quer ser um excelente investigador, nada mais. Parou de fumar, só bebe nos fins de semana, se exercita regularmente e sai para jantar com Julia toda sexta-feira. Não que a relação dos dois seja perfeita. Ela não carrega o trauma da morte de Megan e do fim do casamento, mas tais eventos corroeram um laço que os unia. E para Barry não há como ignorar isso. Em sua outra vida, ele levou muito tempo para esquecê-la. E embora tenha voltado para um momento anterior ao término, essas coisas não são tão simples de deixar para trás. Ele acompanha o noticiário todas as manhãs e lê os jornais aos domingos. Mas embora se lembre dos acontecimentos mais marcantes, qual candidato será eleito presidente, os primeiros abalos de uma recessão, a maior parte do que tem registrado na memória abrange acontecimentos menores, insignificantes, o suficiente para que ache tudo uma grande novidade. Agora, ele visita a mãe toda semana. Ela está com 66 anos e em 5 anos começará a apresentar os primeiros sintomas do glioblastoma, um câncer no cérebro que vai levá-la à morte. Em 6 anos não vai mais reconhecê-lo nem conseguir manter uma conversa. E pouco depois vai falecer em um hospital para pacientes terminais, apenas uma sombra do que foi um dia. Barry vai segurar sua mão esquelética em seus últimos momentos, perguntando-se se no território destroçado que é o cérebro da mãe, ela é ao menos capaz de registrar a sensação do toque humano. Curiosamente, ele não sente tristeza nem desespero em saber como e quando sua mãe vai morrer. Ali, no apartamento dela no Queens, há uma semana do Natal, seus últimos dias parecem longínquos, inacessíveis. Na verdade, saber isso de antemão lhe parece uma bênção. Barry perdeu o pai aos 15 anos, aneurisma de aorta, uma morte súbita e inesperada. Agora, com a mãe, ele tem alguns anos para se despedir, para fazê-la se sentir amada, para dizer tudo o que carrega no coração. E há um conforto imensurável nisso. Nos últimos tempos, ele vem se perguntando se a vida não se resume a uma longa despedida daqueles que amamos. Megan veio com ele hoje e está jogando xadrez com a avó. Sentado à janela, Barry ouve a mãe cantar naquele leve falsete que sempre mexe com ele e divide a atenção entre a partida das duas e os transeuntes na rua lá embaixo. Apesar da tecnologia antiga à sua volta e de uma ou outra notícia familiar, ele não sente que está vivendo no passado.
Sente-se no mais perfeito agora. A experiência está tendo um impacto filosófico em seu entendimento do tempo. Talvez Vince tenha razão. Talvez tudo seja mesmo simultâneo. Barry? Sim, mãe. Quando foi que você se tornou tão introspectivo? Ele sorri. Não sei. Vai ver, foi por ter chegado aos 40. A mãe o observa e só volta a olhar para o tabuleiro novamente quando Megan termina sua jogada. Ele vive seus dias, dorme suas noites. Vai a festas em que já esteve, assiste a jogos já vistos, resolve casos já solucionados. Pensa num déjà vu que o perseguia durante sua vida anterior. A constante sensação de estar fazendo ou vendo algo que já tinha feito ou visto. E se pergunta, será o déjà vu o espectro de linhas do tempo que aconteceram sem nunca acontecer, projetando sombras da realidade? Helena, 22 de outubro de 2007. Ela está de volta à sua antiga mesa de trabalho nos recônditos bolorentos do Departamento de Neurociência de Palo Alto, em plena transição entre memória e realidade. A dor da morte no tanque ainda é recente. A queimação nos pulmões implorando por oxigênio. O peso excruciante do coração paralisado. O pânico e o medo de seu plano não funcionar. Depois, quando o programa de reativação entrou em ação e os estimuladores dispararam, sentiu apenas euforia e alívio. Slade tinha razão. Sem a DMT, a experiência de reativação de uma lembrança é apenas como assistir ao mesmo filme pela milésima vez. Isso é revivê-la. Ji-un está sentado na sua frente, seu rosto entrando em foco em meio ao mar turvo. E Helena se pergunta se ele repara algo de estranho, já que ela ainda não consegue controlar o próprio corpo. Mas ela colhe algumas palavras aqui e ali, fragmentos de uma conversa familiar. Muito impressionado com seu artigo sobre mapeamento de memória que saiu na Neuron. O formigamento começa pela ponta dos dedos, depois vai subindo pelas pernas, descendo pelos braços, até que ela recobra movimentos musculares simples, como um piscar e engolir saliva. De repente, seu corpo volta a lhe pertencer, e a sensação de controle é completa, trazendo a euforia do pleno domínio de si mesma, de estar totalmente dentro de seu eu mais jovem. Ela olha em volta, observando seu antigo escritório, as paredes cobertas de imagens em alta resolução de lembranças de ratos. Segundos atrás, ela estava a 280 quilômetros da costa norte da Califórnia, quase 2 anos no futuro, morrendo dentro de um tanque de isolamento no terceiro andar de uma plataforma de petróleo desativada. Está tudo bem? Pergunta Ji-un. Deu certo. Meu Deus, deu certo. Sim, desculpa. O que você disse? Que meu empregador ficou muito impressionado com seu trabalho. Seu empregador tem nome? Pergunta ela. Bem, depende. De como nossa conversa vai se desenrolar. Ter esse mesmo diálogo pela segunda vez é surreal e perfeitamente normal ao mesmo tempo. Sem dúvida, é o momento mais estranho de toda a sua existência. E Helena tem que se obrigar a se concentrar no que diz. Ela olha para Ji-un e pergunta: e por que eu me daria o trabalho de conversar com alguém sem saber em nome de quem essa pessoa está falando? Por que seu financiamento na Stanford se encerra daqui a 1 mês e meio? Ele pega sua pasta de couro e tira de lá um fichário azul marinho, sua proposta de financiamento de pesquisa. Enquanto Ji-un tenta convencê-la a trabalhar para seu chefe usufruindo de orçamento ilimitado, ela encara o documento de seu projeto e pensa: eu consegui. Construí minha cadeira imersiva, e é algo muito mais poderoso do que eu podia imaginar. Você precisa de uma equipe inteira de desenvolvedores para elaborar um algoritmo de catalogação e projeção de memórias complexas. Completa ele. Infraestrutura para ensaios clínicos. Plataforma imersiva para projeção de memória episódica declarativa permanente. Ela construiu isso, e funcionou. Helena? Ji-un a encara do outro lado da zona de desastre, que é a mesa dela. Sim. Você quer trabalhar com Marcus Slade? Na noite que Reed se matou, ela desceu às escondidas até o laboratório e, entrando no sistema, usando a conta de usuário reserva que ela convenceu Raj a providenciar antes de ir embora, mapeou a lembrança desse momento. O dia em que Ji-un foi procurá-la em Stanford. Um momento que deixou marcas neuronais bem fortes.
uma condição para que o retorno fosse viável. Em seguida, programou a sequência de reativação, a liberação das drogas e às 3h30 da manhã entrou no tanque de isolamento. Helena? O que me diz? Eu adoraria trabalhar com Slade. Ele pega na bolsa um segundo documento. O que é isso? Pergunta Helena, mesmo já sabendo do que se trata. Sua memória tem registrada, em uma lembrança agora morta, a assinatura desse documento. Seu contrato de trabalho, que inclui um termo de confidencialidade, inegociável. Acredito que você vai achar a compensação financeira bastante generosa. Barry, janeiro de 2008 a maio de 2010. Então a vida volta a ser apenas vida. Uma sucessão ininterrupta de dias que a velocidade faz se fundir em aparente repetição e aceleração, sendo cada vez mais comuns aqueles em que Barry já nem pensa no fato de estar vivendo tudo de novo.